Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente vai corrigir a atividade, mas eu quero chamar a atenção de como as atividades estão vindo. Pessoal, quando eu peço a vocês, olha, escrevam com letra legível e de caneta preta, de preferência preta ou azul. A caneta, pessoal, tá difícil para corrigir uma atividade porque continuam fazendo a lápis. Não tá dando. Outra coisa, eu não vou aceitar atividade em que vocês só coloquem as respostas. Ó, perguntas e respostas. Então, a caneta e vai fazer perguntas e respostas. Coloque o nome de vocês para que eu saiba de quem é. Então, tá difícil. Pelo amor de Deus, vamos fazer assim, para que não precise toda hora estar aí me perguntando como é que é para fazer, por que eu fiz. Vocês vão fazer a caneta e desenvolver a questão na íntegra. Como você fez, não é somente uma pergunta, uma copia o enunciado da questão, e aí bota alternativa A, pronto, e a resposta. Não é assim. Eu vou desenvolver aqui a questão e vocês vão ver como é que é para fazer. Vamos lá? Primeira questão, tem assim: qual é a altura do prédio? Como eu não sei qual é a altura do prédio, eu vou chamar de X, né? Então, questão 1, nós temos lá a distância que suponhamos que tem essa hipotenusa. Aqui nós vamos ver que é o cateto adjacente. Por que adjacente? Porque ele faz parte do ângulo. Então, cateto adjacente, mas ele quer a altura do prédio, eu vou chamar de X. Se ele quer a altura do prédio, eu tenho cateto oposto ao ângulo e cateto adjacente ao ângulo. Então, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou calcular a tangente de 30 graus. Eu vou lá na minha tabela, como isso aqui foi para vocês usarem os ângulos notáveis, 30 graus é um ângulo notável, eu vou lá na tabela, né, e vejo que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 graus, eu tenho x sobre 60. Eu fui lá na minha tabela e achei que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, eu boto raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 60. Meio pelos extremos, x vezes 3, 3x. 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3. X é igual a 60 raiz de 3, dividido, esse 3 vem para cá dividindo. Então, você só vai dividir o de fora pelo de fora. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 3, 20 raiz de 3, o quê? Não é altura? Metros. Se ele tivesse dito para substituir raiz de 3 por 1,7, tudo bem, mas ele não precisa, ele não disse, você calcula dessa maneira, ok? Vamos ver o segundo. Um avião levanta um voo sob um ângulo de 30 graus em relação à pista. Qual será a altura do avião quando este percorrer 4.000 metros em linha reta? Ele subiu em linha reta e ele quer saber a altura, então, que ele se encontra aqui quando ele atingiu 4.000 metros. Vamos ver aqui, olha, a altura é x, que é cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E 4.000 metros é a hipotenusa. Então, cateto oposto
oposto e hipotenusa, nós vamos calcular seno. Seno de 30 graus é cateto oposto, x, pela hipotenusa, 4.000. Vou repetir. Olha, aqui x, a altura que o avião atinge, é cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E 4.000 metros, quando ele chega aqui, é a hipotenusa, né? A hipotenusa é oposto ao ângulo reto. Então, nós temos cateto oposto e hipotenusa, nós temos seno. Seno de 30 graus é x sobre 4.000. Vamos na nossa tabela e vamos ver que seno de 30 graus é 1 sobre 2. X está para x para 4.000. Meio pelos extremos, x vezes 2, 2x. 4.000 vezes 1, 4.000. X é igual a 4.000 dividido por 2. X é igual a 2.000, o quê? Metros, porque ali também está em metros. Ele não pediu em outra medida, metros, então 4.000 metros. Ok? Vamos à questão 3. Uma escada de 8 metros é encostada em uma parede, formando um ângulo de 60 graus. Olha aqui, 60 graus. A que altura da parede a escada está apoiada? Que altura é essa? Então, nós vamos chamar essa altura de x. Então, ó, eu tenho cateto adjacente. Por que é adjacente? Porque faz parte do ângulo, forma o ângulo. E hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, nós temos cosseno. Cosseno de 60 graus, cateto adjacente, x, sobre hipotenusa, 8. Nós vamos lá na tabela e vamos achar cateto, cosseno de 60 graus. Então, cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, está para x sobre 8. Meio pelos extremos, x vezes 2, 2x. 1 vezes 8, 8. X é igual a 8 e o 2 que está aqui vem para cá dividindo. X é igual a 4 metros. Então, essa escada está apoiada a 4 metros de altura da parede. Ok? Quarta questão. Nós temos assim. Calcule a altura do balão de gás, considerando raiz de 3 sobre 3. Então, aqui, a altura que o balão está, H, né? Cateto oposto ao ângulo de 60 graus. E aqui, 50 metros, cateto adjacente. Então, cateto oposto e cateto adjacente, nós temos tangente. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto, que é a altura, H, pelo cateto adjacente, 50 metros. Nós vamos lá na nossa tabela e tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. H está para 50. Então, aqui a gente coloca 1 para facilitar. Só que ele pediu para usar raiz de 3 igual a 1,7. Então, eu vou lá, substituo raiz de 3 por 1,7 sobre 1 igual a H sobre 50. Meio pelos extremos, nós temos 1 vezes 1,7 vezes 50, tá? H vezes 1, H. 1,7 vezes 50 dá 85. 85
metros. Ó. Tem zero aqui, se você usou a calculadora, você tira o zero e também suprime a vírgula. Então, uma casa decimal, uma casa. 5 vezes 7 são 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Então, a altura que o balão está é de 85 metros. Ok? Quinta questão. Para permitir o acesso a um monumento que está em um pedestal de 1,5 metro de altura, essa altura aqui é a mesma dessa, será construída uma rampa inclinada com uma inclinação de 30 graus, com o solo, conforme a ilustração. Qual é o comprimento da rampa? Vou chamar de X. Então, nós temos aqui cateto oposto, que é 1,5 metro, é o cateto oposto, e X, que é a hipotenusa. Então, nós temos seno. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa, X. Nós vamos lá na nossa tabela e vamos ver que seno de 30 graus, nós já fizemos várias vezes, é 1 sobre 2, meio ou 1/2, está para, assim como 1,5 está para X. Meio pelos extremos, 1 vezes X, 1x, e 2 vezes 1,5, 3. Então, essa rampa vai ter um comprimento de 3 metros. Certo? Questão 6. Uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 12 metros de comprimento, calcule a altura de um andar para outro. Então, novamente, ó, cateto oposto e hipotenusa. Seno de 30 graus, que é a altura do andar sobre 12 metros. Novamente, nós temos que seno de 30 graus é 1/2. H está para 12. Meio pelos extremos. 2 vezes H, 2H. 1 vezes 12, 12. H é igual a 12, a altura é igual a 12, dividido por 2. Então, a altura desse andar é de 12 dividido por 2, 6 metros. Perceberam, pessoal, como é que a gente desenvolve a questão para que eu entenda que vocês, de fato, aprenderam? Então, quando você só bota a resposta, eu suponho que você simplesmente chutou, né? Então, bons estudos e até a próxima.